Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Esse programa é transmitido pelo YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe e também siga nosso Instagram, RT Studio Cast, @RT Studio Cast. Segue lá, gente. Nosso programa também é transmitido nesse estúdio maravilhoso, no RT Studio Cast. Vem conhecer, vem conferir. Eu sou a Estelle Spencer. Se você quiser uma entrevista comigo, mostrar seu trabalho, sua empresa ou ter seu próprio programa solo com entrevistas, gravar suas aulas, agora você pode no RT Studio Cast. Vem com a gente. E hoje estamos com ele, que é empreendedor, mestre. Quem é ele? Muito obrigada, Davidson, pela sua presença. Você também é mestre, né, você aí com licitação, você vai explicar um pouquinho disso aí pra gente, esse assunto aí que as pessoas: tenho medo, não tenho". Tudo bem, Estela, é um prazer estar aqui no RTcast, né, e mandar um abraço aí para todas essas pessoas que estão em casa, estão nas redes sociais nos vendo, né. Enfim, eu sou um apaixonado por licitação, é difícil você encontrar alguém que seja apaixonado por licitação, então eu talvez seja o primeiro, né, porque licitação é algo que faz parte da minha vida. Esse ano vai fazer 29 anos, então a gente se dedica muito a esse tema. É um tema vasto, é um tema amplo, e eu estou aqui para conversar com o teu público sobre isso. Ai, coisa boa. Seja muito bem-vindo, Davidson. E assim, a gente sabe que, a sua carreira não começou agora, né, você tem toda aí uma credibilidade, você tem toda aí uma trajetória. Você podia explicar um pouquinho, assim, como foi essa trajetória da sua vida? Então, a minha carreira tem algo interessante, né, eu sempre fui esportista, então o meu sonho era ser esportista, tá. Mas aí logo cedo, quando 22 anos, eu passei num concurso público, e aí a minha vida mudou por completo. Eu passei a ser servidor de carreira. Agora no mês de maio de 2025 eu completo 29 anos de atividade, né. Me tornei também professor universitário durante, 16 anos da minha vida. Ensinei em graduação, né, hoje ensino em pós-graduação. Também fui empresário, enfim, empreendedor. Mas a licitação sempre fez parte da minha vida desde o começo. Então, assim, eu fiz carreira paralela, né, como servidor público e também como professor, instrutor, recentemente escritor, né, que a gente lançou um livro recentemente, em todo o Brasil sobre licitação. Então, assim, é uma carreira que me deixa feliz, me deixa satisfeito, mas eu ainda tenho muitos caminhos para perseguir, ainda para percorrer. Ai, que bom. Eu vi também que você foi candidato a vereador, não foi isso, Davidson? Pois é, além de ser apaixonado por licitação, eu sou apaixonado por política também, a boa política, né. E surgiu essa oportunidade a convite de um partido, no ano de 2024, para que a gente lançasse o nosso nome, para testar o nosso nome no público, né. E eu achei, assim, foi uma experiência muito legal para mim, né. Eu tive votos em 32 bairros de Maceió, né, a gente teve uma campanha limpa, uma campanha aguerrida de poucos recursos, mas de grande reconhecimento, né. Fico feliz quando vejo as pessoas saírem de casa para votar num projeto que a gente tinha, né. E, quem sabe no futuro a gente volta aí a colocar nosso nome também à disposição da sociedade. Ah, sim, com certeza. E assim, ou seja, planos existem, né, para uma próxima. Sim, nós estamos nos preparando com algumas coisas diferentes que a gente vai fazendo e vai aprendendo, né. Mas sim, estamos abertos aí a negociações. Certo. E tem um assunto que é muito atual. Assim, quando a gente fala de licitação, né, já é um assunto atual, muita gente quer saber, muita gente corre e pensa que é um bicho de sete cabeças, mas é a oportunidade de negócio das empresas que participam de licitação. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a licitação. Então, queria deixar claro para o teu público que licitação, na verdade, é uma competição. Pra você ter uma ideia, o poder público, geralmente também chamado de administração pública, o poder público compra de tudo. O poder público precisa de um copo descartável, ele precisa de resmas de papel A4, assim como ele precisa também de helicóptero para segurança pública, ele precisa de água mineral,
de automóvel, de combustível, ou seja, a máquina pública precisa funcionar. E para funcionar ela precisa de pessoas, mas também precisa de insumos, tá. Então assim, diferente de mim, de você, do teu público que vai no supermercado, na prateleira, pega e leva, né, o poder público ele precisa ter um processo administrativo para adquirir qualquer coisa, tá. Seja uma simples resma de papel A4 ou seja o helicóptero para a segurança pública que eu acabei de falar. Então para isso, né, há bastante tempo atrás, a gente pode, voltar lá em 1993, que é a primeira grande lei que se conhece, a Lei 8666, já estabelecia como se comprava ou como deveria a administração pública comprar das empresas privadas. Recentemente, em 2021, nós temos uma nova lei, que é a Lei 14.133, que dita todos os fluxos e processos administrativos para que o poder público possa adquirir o que ele precisa. Então, nada mais é do que uma competição entre empresas, grandes, pequenas, médias, tá. É um jogo onde, como todo jogo, tem suas regras, e as regras estão bem definidas na lei e precisam ser seguidas, tanto pela administração pública quanto para os empresários, que na lei eles são chamados de licitantes. E é um processo todo legalizado, não é isso? É um processo que está na Constituição, um processo que tem lei, então não tem como a pessoa dizer que está na ilegalidade. Exatamente. A Consti Você falou uma coisa interessante. A Constituição de 1988, ela já trazia, né, a exigência que houvesse um regulamento específico para as aquisições públicas. Esse regulamento chegou em 93, né, 5 anos depois, que é a lei que eu acabei de citar aqui, a famosa Lei 8666, e não tem nada que fique ou deveria ficar obscuro. Por quê? As regras estão dispostas na lei, né. Você tem uma ideia, a lei de licitações atual, ela tem 194 artigos. Nossa. Então assim e aí a gente entra num capítulo que é interessante, mas ao mesmo tempo não é bem legal. Por que que a lei é tão extensa? Porque ela também traz artigos que fazem travas para evitar algum tipo de corrupção, algum tipo de coisas que não sejam, muito bem-vindas ao processo licitatório. E aí a gente tem uma lei que ficou extensa, mas ela ficou também, moderna, e ela ficou muito mais transparente. Então, eu queria deixar claro aqui para o teu público que, podem participar dos processos licitatórios sem medo, porque hoje você tem muitas regras e tem os órgãos de controle fiscalizando a lei de licitação e os processos licitatórios. Entendi. E para as empresas, né, que participam dessas licitações, é preciso ter algumas exigências, né, inclusive a lei de licitação ela favorece as empresas pequenas. E eu gostaria de saber se é perceptível que, essa oportunidade realmente existe? Como assim as empresas menores concorrendo com grandes, né, tendo preferências? É, parece que você estudou bem a legislação, né? Veio preparada. Vamos lá. Hoje nós estamos, Estélio, nós estamos no mercado que significa, hã, 12% do PIB brasileiro. Nós estamos falando aqui de um mercado que movimenta anualmente no Brasil cerca de 1 trilhão de reais. Significa dizer que você que é empresário, você que é empreendedor, seja pequeno, médio ou grande, tem um mercado muito vasto e muito grande para poder, se qualificar para ganhar dinheiro. Eu vou te dizer o seguinte, Steli, na pandemia, muita empresa não fechou as portas porque tinham contratos com a administração pública. Foi justamente o poder público que sustentou essas empresas. Por quê? Porque como elas estavam de portas fechadas, mas aí a administração pública continuou funcionando, continuou precisando de álcool gel, continuou precisando de máscara, precisando de, medicamento, né, de correlatos, de alimentação. Pra você ter uma ideia, a gente teve aí quase todas as cidades fornecendo cesta básica para as pessoas, para os munícipes, né, para as pessoas que moravam em seus municípios no Brasil inteiro, Maceió, no estado de Alagoas também. E quem é que vendia para as empresas, né. Então assim, você tem aí na licitação uma grande oportunidade de fazer negócios e trabalhar paralelamente. Trabalhar com licitação não significa dizer que você vai abandonar seus clientes privados, você pode fazer as 2 coisas. Então você recomenda que as empresas pequenas também entrem.
né, ou que concorram também, se for o caso, com empresas grandes. Então, aí você está falando dando um grande destaque nas licitações. E aí eu vou voltar, se você me permite, Uhum. no tempo, Sim, claro. tá. Eu vou voltar lá para 2006. O que é que aconteceu em 2006? Foi editada uma lei, que é a Lei 123, tá, de 2006, que é o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. O que é que traz de novidade esse estatuto no tocante às licitações? Ele traz o que a gente chama hoje, já chama desde 2006, o tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. E o que é o tratamento diferenciado? É você colocar para participar de licitações empresas do mesmo porte. Porque existia a gente tinha vamos dizer assim, existia uma dívida muito grande com as empresas pequenas. Elas participavam no passado de licitações com empresas grandes em condições diferentes. Então eu sou empresa grande, eu tenho uma barganha muito grande com o meu, com o fabricante. Então eu posso comprar lá milhões e ter um preço menor. As empresas pequenas não têm essa oportunidade. Hoje não. Hoje, pra você ter uma ideia, licitações até R$ 80.000 só a empresa pequena pode participar. Hum. E estamos conversando com o professor Davidson Calheiros. Professor Davidson, a gente queria saber assim, se essas empresas estão cientes, nessas micro, pequenas empresas, elas conseguem acompanhar, elas estão cientes que isso existe? Você percebe esse preparo? Infelizmente não, a gente tem muito empresário que tem que deveria que assim, as oportunidades aparecem, a gente tem muito empresário, eu vou dar um recorte aqui para Maceió, tá. Muito empresário em Maceió que tem potencial, que tem mercadoria, que tem bons serviços e bons produtos, mas que não participam de licitação, ou porque não tem informação de que a licitação está acontecendo, ou porque ele não tem capacitação, nem ele nem a sua equipe. Então assim, tem muita gente ainda fora desse mercado. Existem muitas licitações, Stelle, que elas dão desertas. O que é uma licitação deserta? É a administração pública ofertando, querendo, comprar aquele produto, aquele serviço, sem ter empresa disponível para vender. Ou quando tem empresa disponível, elas não estão preparadas e acabam sendo o quê? Desclassificadas ou até desabilitadas, por quê? Não tem na documentação correta, ou está devendo um imposto e uma certidão está vencida, né, que a gente chama de certidão positiva. Então, assim, tudo isso acontece nesse mercado. Como eu disse no começo da nossa entrevista, isso é uma competição e em sendo uma competição, eu preciso conhecer as regras, eu empresário. Se eu não conheço as regras, eu tenho um grande risco de ser desclassificado, como em qualquer competição. E vamos agora para um recadinho. Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Agora o seu sonho pode se tornar realidade. Siga a gente também nas redes sociais, nosso Instagram, @RTStudioCast. Siga a gente também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, curta, comente, compartilhe. E também venha conhecer o nosso estúdio. Nossos contatos estão aqui na tela. E voltando aqui, estamos com o professor Davidson Calheiros. Professor, como você bem falou, né, que a licitação é uma forma de como a administração pública pode comprar e vender. Eu gostaria de saber se você percebe que as empresas, elas se atualizam quanto a esse tema. Porque a gente está vendo aqui, como o senhor bem falou, né, que a lei vem mudando. Antes era uma, agora é outra. E você percebe que elas se atualizam, que elas estão nos cursos, nos workshops, nas palestras? Olha, eu, há quase 29 anos na administração pública, percebo que há uma evolução muito grande em relação ao número de cursos, palestras, congressos ofertados hoje no país, né.
Mas eu ainda vejo que o maior número, eu acho que 90% dos frequentadores de cursos de licitação são servidores públicos. A gente tem aí uma quantidade muito pequena de fornecedores participando. Ou porque, o empresário não julga que isso é importante, ou porque ele não entende que para participar dessa competição ele precisa estar preparado, porque eu costumo dizer, inclusive em conversas informais, que tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei, sendo capacitado, estudando, pesquisando, né. Então, assim, é isso que eu digo também para os servidores. A lei muda o tempo inteiro, porque o tempo inteiro sai uma instrução normativa, sai um novo decreto, e eu preciso estar informado. Eu quem? Tanto eu que sou servidor, que manuseio os processos administrativos de compra, como também o fornecedor. Porque se tem uma regra muda, ela muda para ambos. A regra não muda só para a administração pública, ela muda para ambos. Ela muda para mim, que sou fornecedor, ela muda para mim, que sou empresário. Então, se a regra mudou e eu não tenho informação dessa mudança, eu vou participar dessa licitação e lá eu serei desclassificado, inabilitado, porque, só para que seu público entenda, tá? Quando eu falo inabilitado, é algum tipo de documentação que não está condizente com o que o edital pediu, solicitou, né. Então assim, é preciso que e não é falta, eu digo a você que não é falta de divulgação. Hoje os cursos, os congressos, os workshops são muito, muito extremamente divulgados. Se você for lá no Google e colocar licitação, você vai ver que aparece uma série de empresas ofertando esses serviços, seja em Alagoas, seja em qualquer lugar do Brasil. Eu acho que ainda falta, é mais ou menos assim, vou fazer um paralelo aqui rápido para vocês entenderem. Quando nós procuramos um médico, a gente tem um sintoma, a gente quer que aquele médico esteja preparado, mas o empresário vai participar da licitação sem estar preparado, né. Então, acaba que outro empresário mais preparado do que ele, inclusive em relação a preço de mercado, acaba ganhando aquela licitação. E assim, ter um contrato com a administração pública é muito bom. Hoje, os contratos podem ir até 10 anos. Muito tempo. Você imagina 10 anos, né, você com um contrato com a administração pública? Então assim, você, se prestar um bom serviço, se tiver um bom produto, você segue aí esse contrato sendo prorrogado, prorrogado, prorrogado até o tempo de 10 anos, são 120 meses, é bastante tempo para você inclusive ajudar a estruturar seu negócio, né. Uhum. E assim, você percebe também que a administração paga em dia, né, não é aquela coisa que atrasa, então é um bom negócio realmente. No passado a gente tinha, principalmente prefeituras de interior, que ou não pagavam em dia, demorava a pagar, ou até mesmo não pagava mesmo, mudava prefeito e o empresário ficava ali a ver navios. Hoje você tem os órgãos de controle como Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União, eles estão, com mecanismos mais modernos, mais tecnológicos e com pessoal mais preparado para fazer esse tipo de, fiscalização, né. Então hoje a lei ela tem essas amarras que protegem também os empresários, então assim, e é fácil você saber se um empresário recebeu ou não recebeu, se a empresa recebeu ou não determinado órgão, basta você telefonar para ele e dizer: "Olha, eu vou fornecer para a prefeitura tal, para o órgão tal, ele está pagando em dia, etcétera, etcétera". Então hoje é assim, esse mito de que a administração pública não paga, é realmente um mito. Se paga, às vezes se atrasa como qualquer, eventualidade, mas hoje a fiscalização impõe que a administração pública tenha muito cuidado em relação ao pagamento dos empresários, né. Outra coisa que eu achei muito interessante foi quando eu entrei no portal de compras do governo federal. E lá eu vi que tinha uma aba fornecedor. E nessa aba você pode se inscrever para ser um fornecedor. E assim, eu achei muito fácil porque era só realmente apontar a câmera do meu celular para um QR Code, abaixar o aplicativo, fazer o credenciamento e começar a vender para o governo. É de fato assim fácil? É fácil, a gente tem o aplicativo compras.gov que você pode operar ele no seu notebook, no seu computador, mas também no seu celular. No seu celular você ainda tem algumas limitações, por exemplo, você ainda não consegue dar um lance na licitação através do seu celular, mas o cadastro você consegue fazer, né. E qual é a facilidade? É que hoje os cadastros são feitos pelo, certificado digital Gov.br, né, gov.br. Então, antes você precisava de um certificado digital, às vezes você não tinha, ou tem que ter um custo, e hoje você tem essa facilidade, então está muito mais fácil, se cadastrar hoje. Existe um sistema no governo federal, há mais de 10 anos chamado SICAF.
SICAF é Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Então, para fornecer para a administração pública, obrigatoriamente, o empresário precisa estar cadastrado nesse sistema. E é justamente pelo portal gov.br, na aba fornecedores, que você se cadastra nesse sistema. Porque existem 2 sistemas. O SICAF, onde eu me torno, eu empresário, você se torna cadastrado como fornecedor da administração pública. E existe um outro portal que é o compras.gov, que você vai participar de licitações a partir dele. Mas um está interligado ao outro. Eu não consigo participar de licitação se eu não tiver cadastro no SICAF. Uma coisa está ligada à outra. Então, primeiro eu me cadastro no SICAF, que é por esse caminho que a história você apontou, e depois eu me cadastro no Compras.gov para poder, a partir do Compras.gov, as licitações e as dispensas de licitação são feitas no Compras.gov. E esse cadastro é simples assim? Você pode inserir os seus dados, você pode, colocar seus anexos, é mais simples? Bem mais simples. Hoje, por exemplo, quando você vai participar porque no passado, quando você ia participar de uma dispensa ou de uma licitação, Stanley, você empresário, você precisava inserir um a um todos os documentos para participar daquela licitação. Hoje você insere esses documentos no SICAF uma única vez e o pregoeiro, que é aquele servidor público que está lá do outro lado representando a administração pública, ele vai acessar o SICAF e ele vai ver sua documentação lá. Então você hoje se resume basicamente a botar o seu preço, qual é a sua proposta de preço. Se for um pregão, você vai ter que dar os lances no dia do pregão. E se tiver algum documento que não consta no SICAF, aí ele vai pedir a você e você pode mandar como se fosse um anexo de um e-mail, tá. Hoje você não manda mais documentação via e-mail para nenhum órgão da administração pública, tudo dentro dos sistemas, justamente por a questão de transparência, porque quando você manda dentro do sistema, todos os outros concorrentes estão vendo ali que aquele documento existe, que ele é fidedigno, que ele está na validade, que ele não está vencido, etc. Então assim, o cadastro se tornou muito mais fácil, porque hoje você empresário, coloca isso uma única vez. Óbvio, e você vai ter que ficar acompanhando, Steli, a validade das suas certidões. Isso é um trabalho da empresa, né. Não é um trabalho, uma obrigação, uma responsabilidade da administração pública, verificar se você está ou não com as suas certidões em dia dentro do sistema. Isso você que tem que fazer, a responsabilidade é sua. E eu vi que tanto pessoa física quanto jurídica podem se inscrever? Sim, a nova lei ela traz inclusive uma redução de documentação para quem é pessoa física participar de licitação. Então, você tem uma ideia, as dispensas de licitação que participam pessoas físicas, o único documento que se exige é a documentação pessoal, né, RG, CPF, etc., e a certidão de tributos federais. Se você tiver com essa certidão de tributos federais e também tiver com seus documentos, pessoais, você já participa normalmente da licitação. É óbvio que para fins de participação, a documentação é uma, para fins de contratação, a documentação aí já passa a ser outra. Por quê? Porque para contratar com a administração pública, que é diferente de somente participar, você precisa cumprir algumas regras, porque você vai assinar um contrato, né. E aí você precisa apresentar outras documentações que são diferentes daquela que você, por exemplo, se você tiver sido condenado por improbidade administrativa e você é pessoa física, você não vai poder ser contratado pela administração pública, porque você é um condenado por improbidade, né. E aí, algumas certidões são pedidas além do simples cadastro. É, e também para deixar claro que os seus dados pessoais e os dados confidenciais também não ficam expostos no Não fica, site. não. É tudo bem guardado, Sim. né, tem toda uma LGPD, né. Tem. Eu que sou empresário não vejo os dados do outro empresário que se inscreveu, eu só vejo os meus dados. E nem da própria administração pública também vê, isso fica dentro do sistema. E os órgãos de fiscalização? Falando nisso, né, na questão da segurança, os órgãos de fiscalização têm o devido preparo para lidar com essa demanda? Olha, eu diria que sim, eu diria que, os órgãos de fiscalização eles investem muito em tecnologia. É um investimento hoje de milhões, você tem uma ideia, existem, até se faz uma brincadeira no nosso meio, né. Todos os computadores do TCU e da Controladoria Geral da União, TCU é o Tribunal de Contas da União, todos têm nome de mulher, é Alice, é Mônica. A gente tem uma brincadeira que a gente faz no nosso meio que é assim: "Poxa, por que será que os computadores que fiscalizam as licitações têm nome de mulher, né?". Então assim, elas são bastante fiscalizadoras, atentas, né,
detalhistas. Então, assim, mas na verdade esses nomes Alice, Sofia, Mônica são abreviações de sistemas, tá? Perfeito, é brincadeira, quem faz somos nós. Então, assim, os órgãos de controle estão muito preparados, para fiscalizar. Por quê? A fiscalização hoje, Stella, ela não é igual a fiscalização do passado, onde eu ia lá no órgão público, eu fiscal, né, eu, auditor, eu ia lá no órgão público, pegava o processo, ia passando o processo, folha a folha, página a página. Não. Hoje, por exemplo, se você marca, se uma prefeitura aconteceu isso, no Maranhão, não vou dizer a cidade por questões éticas, mas no Maranhão aconteceu isso, uma prefeitura do Maranhão marcou a licitação para o dia 31 de dezembro, 14 horas. 31 de dezembro não é feriado, mas é estranho você marcar uma licitação para o último dia do ano às 14 horas, quando alguém tá as pessoas estão se preparando para o réveillon, né. Então, assim, os computadores do Tribunal de Contas da União identificaram essa licitação que ia acontecer, à distância mesmo, e pediram para suspender. Então, assim, os órgãos estão bem preparados. São vários computadores que, processam milhões de informação e cruzam muitos dados hoje. Então, assim, eles inclusive leem os editais. Inteligência artificial, eles leem os editais. Se eles verificarem alguma inconsistência, alguma irregularidade, alguma incongruência naquele edital, automaticamente se expede um ofício para que aquele órgão possa suspenda a licitação. E Então, também deve ter alguém para fiscalizar, né, a inteligência artificial. sim, tem sim, tem sim. Tem os auditores, né. Não são em quantidades suficientes para o Brasil inteiro, né, a gente tem um país muito grande, mas com a inteligência artificial isso ficou muito mais sério. Pra você ter uma ideia, só no passado o TCU aplicou mais de 5 bilhões, bilhões mesmo com B, de multa a servidores públicos. A maioria por equívocos e irregularidades que constavam nos processos licitatórios. E aí vem a importância da capacitação, né. Você precisa capacitar para saber, quais são as regras que eu tenho que cumprir, eu empresário e eu servidor. E, assim, nosso tema tá segurança, rondando aqui, e uma pergunta polêmica, né, o portal da transparência, ele é transparente mesmo? Olha, o portal você está se referindo ao Portal Nacional de Contratações Públicas. Isso mesmo. O portal em sua estrutura ele é muito transparente, mas o que é que está faltando? Está faltando que as prefeituras, por exemplo, elas insiram todos os documentos que são exigidos. Num primeiro momento, como é algo muito novo, não há uma exigência tão grande assim pelos órgãos de controle que os documentos estejam lá, mas a partir do ano que vem, os órgãos de controle vão começar a exigir. Hoje, por exemplo, no passado eu não conseguia ver um contrato de prefeitura nenhum. Hoje, qualquer órgão que fizer um contrato com um empresário, ele é obrigado a colocar o contrato no portal. Obrigado, ele não tem, escapatória. Então, assim, já melhorou muito, mas precisa melhorar mais. Mas o portal em si, ele é transparente. E essas informações ficam públicas para quem quiser ver. Sim, você não precisa de senha, não precisa de senha, basta a gente acessar o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, e colocar lá o filtro por cidade, por estado, por objeto, por ano, e você consegue ter acesso aos contratos firmados entre a administração pública e os empresários. Existe algum golpe referente à licitação que empresas e pessoas devem ficar atentos? Sim, principalmente o do cadastro no sistema de fornecimento do governo federal. Existem sites que são fakes, tá, e quando você vai fazer esse cadastro, você é empresário, o site ele é exatamente igual ao original, tá, no final ele gera um boleto para você de R$ 800, R$ 900, que é esse boleto? É aquela cobrança pelo cadastro. Só que cadastro do SICAF ele é totalmente gratuito, então o empresário que está nos assistindo fique atento, não há cobrança de valores, esse é um dos maiores golpes que a gente tem, né, em licitação. Não existe cobrança de valores para fazer cadastro para você ser um fornecedor da administração pública. Cadastro zero, tarifa zero. Então assim, se você empresário, empreendedor, ao final do cadastro gerar um boleto, esquece, sai daquele site e tem muita gente que acaba pagando. Eu conheço empresários que já pagaram essa taxa de R$ 800, R$ 900, o cadastro até é feito, mas você pagou sem necessidade. Mas tem como denunciar? Tem como fazer um BO? Então, existem denúncias quase todo dia sobre isso daí, a gente denuncia, denuncia, mas eles voltam com novos sites, né, mascaram lá o endereço, mas sim, a denúncia pode ser feita pela própria Polícia Federal, que é quem
que tem o domínio lá do governo federal, né. Então assim, mas o ideal mesmo é entrar pelo endereço gov.br. Qualquer ação que o empresário hoje quiser fazer, sobre seu cadastro, entra no endereço gov.br, que na verdade compras.gov.br, porque aí, a partir do compras.gov, você tem acesso a qualquer aba, de fornecedor. Então aí, você vai na segurança. Não acho de colocar no Google lá Sicaf, que aí você pode ser direcionado para um site falso. Nós estamos conversando com o professor Davidson Calheiros, que inclusive lançou um livro, não foi recentemente, e eu achei interessante que o nome do seu livro é Desvendando o Estudo Técnico Preliminar na Contratação Pública. Você pode falar um pouquinho pra gente como foi aí o lançamento? Então, nós estivemos recentemente em Florianópolis fazendo um grande lançamento, né, eu e outros autores do livro, eu sou coautor, num evento de grande porte a nível nacional chamado Pregoeiro Summit, que acontece todo ano lá em Florianópolis. O lançamento foi muito bom, gente de todo o Brasil, né. O livro trata justamente da fase preparatória de uma licitação, o livro trata, dos cuidados que você, enquanto servidor público, tem que ter para abrir um processo licitatório, né. Até porque, Estélio, o que é que acontece? A cada 4 anos, quando muda prefeito, aquelas pessoas que trabalhavam com licitação vão embora, né, porque entrou um novo prefeito, esse prefeito vai mudar todo mundo que é comissionado, e boa parte das pessoas que trabalham com licitação são comissionados também. E aí eles levam embora o conhecimento. Aqueles que chegam, eles não têm um conhecimento, da nova lei para manusear, para instruir, o fluxo processual. Acaba aqui cometendo algumas irregularidades, infelizmente sendo punidos no final das apurações, e o nosso livro trata justamente disso. Qual é a forma ideal de você instruir a fase preparatória? E das grandes preocupações é um documento chamado Estudo Técnico Preliminar. E o que te fez escolher essa ferramenta? Escrever sobre ela, os autores também juntamente com você? Então, o fato é que eu acabei de dizer que se cometem muitos equívocos nessa fase. Então, essa ferramenta que chama-se, a gente apelida ela carinhosamente de ETP, né, por isso Estudo Técnico Preliminar. O ETP, ele evita, maiores transtornos ao final do processo, porque no ETP se fazem algumas perguntas, por exemplo, você precisa fazer alguma contratação correlata? Então, pô, eu conheço um caso de uma prefeitura, que eu também vou deixar o nome de lado, que comprou um tomógrafo. A empresa que vendeu entregou o tomógrafo na prefeitura, mas o tomógrafo ficou sem funcionar, porque precisava de um ambiente, uma sala abaretada aqui com paredes maiores, para evitar que a radiação saísse, e aí o equipamento chegou e não tinha onde colocar. Situações como essa são evitadas se você trabalha bem, se a equipe de planejamento trabalha bem o estudo técnico preliminar. Porque imagine, se a administração pública comprar um automóvel, mas não contratou o seguro para o automóvel, não contratou manutenção para o automóvel, não contratou o posto de combustível para abastecer o automóvel, o que é que vai acontecer? O automóvel vai chegar e vai ficar parado, né. É. Ou os automóveis, que geralmente não só compra só um. Então, assim, o estudo técnico preliminar ele vem minimizar essas situações. E como foi escrever com mais de um autor, né, porque a gente escrevendo com a gente mesmo, às vezes é difícil, mas escrevendo com mais cabeças, dá muita confusão? Dá. Até porque o colega já escreveu alguma coisa que eu escrevi também, assim, mas é muito gratificante, né, somos grandes autores, assim, todo mundo que está no livro como coautor tem bastante experiência no ramo, no segmento de licitação, mas tem que lembrar o seguinte, nós temos uma revisora, né, então a revisora ela vai observar o que é que já está repetido, ela vai retirar, ela vai tirar uma dúvida que ela tenha, com um autor, com outro autor, e a gente conseguiu fazer um grande livro, assim, eu acho que esse livro é um marco nas licitações brasileiras e, assim, e eu convido aqui o teu público a adquirir o livro, né, o nosso Desvendando o Estudo Técnico Preliminar na Contratação Pública. Vai ser um livro bem interessante para quem é interessado no tema. É, eu já ia perguntar isso, para quem foi direcionado esse livro? Então, principalmente para servidores públicos que atuam em licitação, mais precisamente na fase preparatória da licitação.
Por quê? Porque esses servidores, como eu acabei de dizer, geralmente não têm capacitação. É interessante, Stella, é uma pena eu dizer isso aqui para o teu público, mas geralmente prefeitos, dirigentes de órgãos, eles não entendem que capacitação é investimento. Você está investindo, né? Você é jornalista e você está aqui porque você tem capacitação, você foi capacitada, você passou por um banco de uma faculdade e outros cursos que a gente faz além da nossa graduação. Então, assim, do mesmo jeito que para manusear, um processo licitatório, para instruir um processo licitatório, para fazer uma boa compra para a administração pública, você precisa de capacitação. Então, assim, mas muita gente não tem 5.000, 10.000, né, para dar um curso de licitação, não tem porque você vai, além de pagar a inscrição, você tem que pagar hospedagem, alimentação, passagem aérea, e a administração pública, é mais ou menos assim, o prefeito quer que o médico que atenda tenha sido capacitado, quer que o seu procurador, que é advogado, tenha sido capacitado. Então ele precisa capacitar também os seus servidores. E o livro, ele vem, suprir um pouco dessa lacuna da capacitação. E sem contar que é um incentivo a mais, né, quando se dá uma capacitação para o servidor, ele se incentiva a fazer um melhor trabalho, Sim, e ele traz isso para o dia a dia. perfeito, ele fica motivado e acaba com uma coisa que tem na administração pública muito, que é o senso comum. Por quê? Porque como meu pai cai de paraquedas ali, naquele setor, a primeira dúvida que eu tenho, eu tiro com o colega do lado. E o colega do lado aprendeu com quem? Com o outro colega do lado, todo mundo caiu de paraquedas. Então cria-se um senso comum, muitas vezes equivocado, né? A gente passou 30 anos com a lei anterior fazendo errado. Então a gente não pode correr esse risco de fazer tudo de novo com a lei nova, né? E quem quiser adquirir o seu livro, aonde pode encontrar? Então, vamos lá. Pode encontrar o link nas minhas redes sociais, né, que vocês vão divulgar com certeza, Com né, certeza. Deibson Calheiros e Professor Deibson, e também no site da editora Mizuno, tá? Como é a marca de tênis. Editora no site da editora Mizuno, basta colocar lá simplesmente a palavra "desvendando", que aí vai aparecer o nosso livro. Então, nas nossas redes sociais e no site da editora Mizuno, uma grande editora. Ai, que bom. E vamos agora para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público. E se você quiser também que a sua pergunta apareça aqui, vai lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. Faz sua pergunta, faz seu comentário que ele vai aparecer aqui. E, e também curta e se inscreva no nosso canal. O nosso programa está aqui para vocês e queremos ver vocês em todos os nossos episódios. A primeira pergunta do nosso Instagram foi do Carlos Alberto Lopes. Ele pergunta: qual dica você dá para uma empresa que quer participar pela primeira vez de uma licitação? A maior dica é que não comece com um pregão, comece com uma dispensa, porque a dispensa é algo menor, de menor valor, você vai conseguir entregar mais rápido e a documentação também é uma documentação um pouco, menos difícil de se conseguir do que a do pregão. A Bianca Lins pergunta: a empresa, após ganhar uma licitação, tem algum diferencial no mercado? Com certeza, a partir daí ela se capacita para se participar de outras estações maiores. Então, inclusive, se eu vou participar de uma licitação, ganhei, entreguei, eu tenho direito, eu, empresário, de conseguir uma atestado de capacidade técnica que vai ser cobrado a mim por outras prefeituras, por outros órgãos. Então, assim, participei da primeira, eu já tenho direito a esse documento que vai trazer uma pontuação maior e melhor para mim, para participar de outras licitações. Então a vantagem não começa quando você ganha, começa quando você participa, é isso? Começa quando você entrega, a vantagem começa quando você entrega o produto e recebe o pagamento, porque a partir daí você ganha o direito de ter esse atestado. Então, eu consigo comprovar, porque assim, comprovar que participei, tudo bem, é legal, mas é melhor ainda você comprovar que você participou, ganhou, entregou, recebeu, e a administração pública ele dá um documento comprovando isso. Então, para mim é como um certificado. Na próxima licitação vai ter lá no edital, você precisa comprovar por meio da taxa de capacidade técnica que você já entrega esse tipo de produto. Ah, opa, meu produto está aqui, meu certificado está aqui, meu atestado está aqui. Entrego lá e tudo certo. A outra pergunta é do Rogério Neto. Ele pergunta: "Vi a vi que a aquisição de alimento pela agricultura familiar dispensa a licitação. Isso é bom ou ruim?" Não, é bom, apesar do termo dispensa de licitação ser um termo um tanto, entendido de forma pejorativa, mas dispensar a licitação não significa dizer que não tenha nenhum processo. Existe um processo de aquisição, existe um processo administrativo. E por que é bom? Porque, além de facilitar, a vida de quem vai receber o alimento lá na ponta, o aluno da escola, por exemplo,
também acaba estimulando a produção por meio dos quilombolas, dos indígenas, né, que é quem participa das cooperativas. E qual é a grande vantagem? É que existe uma tabela, a alimentação escolar, da agricultura familiar, existe uma tabela, ou seja, quem vai vender para a administração pública a agricultura familiar, se o quilo da melancia for, sei lá, R$ 10, todo mundo que vender para a administração pública só vai poder vender a R$ 10, não vai poder vender a 9, vai poder vender a 11. Então assim, trata todo mundo de forma igualitária, então é uma grande vantagem sim. E o nosso diretor, Rubem Marinho, tem uma pergunta. O MEI pode participar de licitação? Então, vamos lá, vamos explicar a dúvida do Rubem. Olha só, pode participar e deve participar. Inclusive, existem licitações, como eu falei, como aquelas de 80.000, até cotas exclusivas, que o MEI acaba tendo uma certa vantagem, tá? O MEI, que é aquele micro e pequeno empresário, né? Microempreendedor individual, muita gente ainda tem essa dúvida. Acho que essa dúvida do Rubem ela é recorrente. Tá? O MEI pode participar? Pode, mas aí vem um outro questionamento. Tem alguma vantagem em ser MEI? Não, em licitação não, porque a regra ela serve para as micro e pequenas empresas, tá? Ele entra em pé de igualdade com a microempresa, também com a empresa de pequeno porte, que é aquelas empresas que têm um faturamento até 4.800.000, mas alguns editais trazem uma particularidade, não todos, mas alguns trazem que o microempreendedor individual, que é o MEI, não precisa apresentar o balanço comercial. Então, assim, alguns editais trazem essa facilidade. Isso é muito bom, porque uma empresa de porte maior precisa ter um contador, o MEI não precisa ter contador, né? Precisa ter um contador, precisa pagar pela elaboração do balanço, e alguns editais trazem esse diferencial aí. Então, assim, você que é MEI, você que é microempreendedor individual, você pode e você deve participar. Mais de 40% das licitações hoje são vencidas pelas micro e pequenas empresas. E agora nós vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, que é o bate-bola. Eu vou falar uma frase e você me diz o que vem primeiro à sua cabeça. Tudo certo. Vamos lá. Por que trabalhar com licitação? Porque abre mais um leque de mercado para que a empresa possa ter um faturamento ainda maior. Uma empresa que quer uma oportunidade de negócio deve. Se capacitar primeiro antes de participar das licitações. Uma característica importante de uma empresa apta a concorrer. Ela precisa entender que ela deve principalmente escolher os segmentos onde ela quer participar, para que ela participe de um segmento, que tenha menos concorrente. Quanto mais concorrência, maior a preparação que ela tem que ter. O que você indica para quem quer se inteirar mais sobre esse assunto? Que se capacite, que acesse nossas redes sociais, que participe dos nossos cursos principalmente. Muito obrigada, Davidson. E agora eu vou deixar um espaço para que você faça suas considerações finais. Então, eu quero agradecer o teu público, eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui no RTcast, né, agradecer pelo convite, dizer que eu estou à disposição para voltar outras vezes, para discutir outros temas, e dizer também que nós estamos, assim, muito felizes com o lançamento do nosso livro, e acesse as nossas redes sociais para que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho, né, são quase 3 décadas de atuação na gestão pública, e participe também das nossas capacitações, eu estou à disposição. Agradecemos a você também pela sua audiência. Dê o seu like, ative as notificações, se inscreva e até o próximo episódio. Tchau!